Tudo bem? Sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso podcast Destravando Mentes. Quero desejar a todos muita saúde física e mental. Esse podcast que tem o objetivo, a intenção de levar até você informações que possam melhorar a sua saúde física, mental e também emocional. Hoje nós temos um convidado aqui especial que é o Dr. Paulo Vieira, que é psicanalista, hipnoterapeuta, professor e neurocientista. Seja muito bem-vindo, tá, meu amigo? Obrigado. Que prazer ter você aqui. A gente estava conversando aí há alguns dias. Que bom que esse dia chegou. Fico muito feliz. Seja bem-vindo, tá? Muito obrigado, meu querido. Fico muito feliz de estar aqui e poder contribuir com essa sua caminhada. A gente estava conversando um pouco aqui antes da gente entrar no ar e você estava falando sobre os cursos que você já fez, sobre os conhecimentos que você já garimpou. Eu sempre costumo dizer que conhecimento você tem que garimpar, né? Você tem que ir atrás. Queria saber como que a hipnose apareceu na sua vida, como que ela surgiu, como que você conheceu esse mundo, como que você teve o intuito, o desejo de ser hipnoterapeuta, não só hipnoterapeuta, mas psicanalista também, neurocientista. Me conta um pouquinho sobre você. Eu acho que as pessoas sempre têm esse desejo, sempre querem saber essa outra parte do profissional. Verdade. Bom, vamos lá. Na verdade, o processo terapêutico na minha vida, ele surgiu antes de eu entrar no processo terapêutico. Lá, como eu te falei, ainda adolescente, eu sempre quis lidar com a mente humana. Uma vez eu vi uma reportagem no Jô Soares, na época ele ainda era do SBT, e um físico falando de neurociência, da mente humana. Só que naquela época a gente não tinha internet, não tinha como ver, então eu só peguei a parte do físico. E aí eu sempre fui muito fascinado por isso, entrei na educação, eu sou professor de física há 24 anos, e eu sempre trabalhei com a ideia de que a mente influenciava o processo de aprendizagem. Ou seja, o aluno ele só vai aprender se ele tiver com a mente dele apropriada para isso, ou seja, que ele tiver condicionado a isso. E esses fatores externos, que hoje em dia estão bem mais relevantes do que há 20, 30 anos atrás, eles importam da maneira como a pessoa vivencia. Então, minha vida como professor era uma vida muito corrida. E eu tinha um filho que tinha uma necessidade especial, e isso me afligia muito a alma daquilo que eu poderia deixar de legado para ele, ou seja, o que eu vou deixar para ele quando eu fechasse os olhos. E como Paulo, professor, só aproxima um pouquinho mais isso. e como Senão... professor eu percebi que a minha renda ela tinha chegado a um teto, ela tinha chegado no limite. Ou seja, se eu quisesse melhorar a minha renda financeira, eu teria que ir para novas escolas. Mas essas novas escolas, as pessoas que estavam lá eram amigos meus. Então, eu nunca vou desejar o mal para que eu ganhe. Sim. Então, eu tinha que pensar em uma estratégia. E foi aí que surgiu o processo analítico, primeiro com a psicanálise. Então, a partir da psicanálise, eu disse, está faltando alguma coisa. Eu estou entendendo a mente humana, eu estou entendendo a psique humana, eu estou entendendo o porquê da pessoa trazer uma demanda emocional, mas eu quero entender como o cérebro ele vai funcionar a partir daí. Então, foi uma forma intuitiva de dizer, não, eu tenho que buscar através de outros caminhos. Eu percebi que a psicanálise ela não ia me dar esse suporte. E aí veio a neurociência. Comecei a estudar neurociência, primeiro de maneira autodidata, e em seguida comecei a fazer especializações. Hoje eu tenho 6 especializações em neurociência, estou concluindo a 6ª agora na UFPE. E daí eu disse, não, está faltando alguma coisa. Eu estou entendendo a estrutura fisiológica, eu estou entendendo como o circuito neural ele funciona. Mas existe algo que precisa ser bloqueado, ou seja, como eu posso ter acesso de uma maneira mais direta, mais dinâmica. E aí veio a hipnose. Então, quando eu conheci a hipnose, eu me apaixonei, porque eu vi uma maneira mais direta de você chegar a um resultado. Porque eu sempre tive, desde como professor, e esse é a bandeira que eu carrego, nós não estamos aqui apenas por estar. Nós somos transformadores de vida. Tanto é que toda vez que eu falo algo nos meus vídeos, eu sempre coloco, vamos transformar vidas, porque eu acho que esse é o nosso propósito. O dinheiro é a consequência, a água que vai descer a ladeira. Então, veio a hipnose e eu disse, bom, eu acho que agora eu fechei, eu acho que agora está bom. Mas eu percebi que faltava algo. E aí eu disse, o que é que está faltando? O que é que eu posso acrescentar
no meu procedimento? Como eu posso fazer com que meu paciente ele saia do meu consultório de uma maneira renovada, ou seja, transformado em sua vida? E aí veio a PNL, da PNL veio a constelação familiar. Eu agreguei a constelação familiar dentro da hipnoterapia e não um processo separado, como muitos terapeutas consteladores fazem. E eu disse, bom, eu acho que agora tá legal, agora tá bom, cheguei no topo. E aí eu conheci a neurometria, o neurofeedback, e aí eu comecei a entender também o biofeedback, que é através do cardiomocho. Eu sou um dos representantes aqui em Pernambuco desse equipamento, do professor Marcelo, que é de São Paulo, desenvolveu um chip que ele vai medir a frequência cardíaca por meio do índice de ansiedade. Então, você trabalha a questão da respiração, então, no aplicativo você consegue regular esse trabalho, esse exercício respiratório na parte do biofeedback. Eu só, está faltando algo. E aí eu acrescentei no processo da hipnoterapia a neurometria e o biofeedback. A ideia era poder passar para o meu paciente uma validação daquilo que se é feito. Ou seja, eu tenho um padrão de onda, o meu cérebro ele funciona por meio de funções de onda, alfa, beta, teta, gama, e essas funções de ondas elas têm as suas localizações e as suas especializações. Então, quando você tem uma inflamação cerebral, que aí pode ser ocasionado, hoje eu já tenho, puxo para essa vertente terapêutica da alimentação, da questão do sono, do exercício físico, de como você está lidando com o seu meio. Então, veja que eu estou colocando fatores que não entram no processo hipnoterapêutico, porque eu acredito que isso agrega a hipnoterapia. Sim. A hipnoterapia eu interpreto muito como uma bariátrica. Um paciente que está com sobrepeso ou com obesidade mórbida, que faz uma bariátrica, ele vai ter um resultado incrível em poucos meses. Então, se ele observar uma foto dele, após 5 meses, ele vê um outro homem, uma outra mulher. Mas a pergunta é, ele vai ter inteligência emocional para lidar com as pessoas que talvez não souberam lidar bem com ele quando ele estava com sobrepeso? Ele vai ter a inteligência financeira de não estourar o limite do cartão de crédito, porque agora ele tem a condição de comprar toda e qualquer roupa que ele queira? Então, essas consequências, elas são os resultados do procedimento. Então, a hipnoterapia, eu vejo como uma ferramenta que ela te dá possibilidade de dissociar e, de certa forma, regular as emoções que estão nessa linha inconsciente, através da dissociação e de uma nova compreensão. E, a partir daí, você precisa agora saber lidar com o seu novo eu. Então, o processo terapêutico, ele deve ser agregado. Então, eu vejo a psicanálise e a hipnoterapia como irmãs que podem caminhar de mãos dadas, porque uma complementa a outra. Apenas o tempo de ação delas é que são diferentes. Você falando sobre neurofeedback, a gente vai falar inclusive um pouco sobre isso, que é um assunto muito interessante e muito benéfico, inclusive, né? Traz muitos benefícios. Mas a gente falando sobre hipnose. Quando a gente fala de hipnose, muitas pessoas elas lembram de algo, às vezes até ruim, né? Alguém me dominando, alguém me controlando. Ou seja, as pessoas têm uma visão sobre a hipnose, uma visão errônea, isso por causa de filmes, vídeos no YouTube, etc, etc. O que é hipnose para você? Então, a hipnose nada mais é do que um estado mental. Nós entramos, saímos de hipnose várias vezes por dia. Quando a gente vai para a neurociência, você tem ali uma função de onda teta, gama, que ela está sendo alterada, tá? Assim como você está fazendo uma oração. Imagina uma pessoa que vai para uma igreja e que ele está passando por um problema emocional muito forte e ele faz uma oração, aquela oração fervorosa, que ele se ajoelha, clama ao Senhor. Às vezes alguém senta ao lado dele, fala com ele e ele não percebe. Ou uma pessoa que é espírita, que está em um processo mediúnico, em que ela tem um processo de incorporação, que há uma alteração da fala, há uma alteração, às vezes, até de um processo fisiológico. Então, isso é um estado mental. Ou seja, a hipnose, ela nada mais é do que um estado mental em que você se permite ou não. Então, quando você está concentrado, quando você está focado, quando você
permite se concentrar em algo, você ali tem uma função de onda alterada, e isso hoje eu chamo de estado hipnótico. Agora, as pessoas precisam entender uma diferença entre o que é hipnose e o que é a aceitação da sugestibilidade da hipnose. Ou seja, eu posso entrar em hipnose, mas não necessariamente aceitar uma sugestão hipnótica que uma pessoa faça. Lembrando que a pessoa em hipnose, ela não está sob o jugo ou o domínio de alguém. A pessoa na hipnose, ela vai estar na mesma forma que ela estaria como eu e você estamos conversando. Então, se eu chego para alguém sem estar no transe hipnótico e perguntar, você comeria uma cebola? Você imitaria um animal? E a pessoa dissesse não, então muito provavelmente, ela estando em hipnose e sendo sugestionada ou a comer a cebola ou a imitar o animal, provavelmente ela não faça, porque o subconsciente dela predomina. Não vai deixar que ela faça algo que talvez ela se sinta constrangida, que talvez ela não se sinta confortável. Então, a hipnose, ela é uma experiência, eu costumo brincar, sabe, Stênio, como uma brincadeira de pega-pega. Ou melhor, esconde-esconde. E que você está contando, a pessoa tem um propósito da brincadeira de quê? Se esconder, subir em uma árvore, ficar atrás de uma moita, de estar em um local em que não seja encontrado. Mas alguém pode, por achar melhor, ficar atrás daquela que está contando. E quando ele termina a contagem, ele diz, bati. A pergunta é, ele brincou de esconde-esconde? Tecnicamente, sim. O que está atrás da pessoa é um esconderijo. Mas a pergunta mais importante é, ele aproveitou a experiência da brincadeira? E a hipnose, quando eu vejo num processo tanto terapêutico quanto um processo de palco, um processo lúdico, é aproveitar uma experiência. Se você se permite, se você confia na pessoa que está fazendo o processo, se ele trata você de uma forma ética, de uma forma elegante, se você sabe que ele vai te conduzir sem que você passe por constrangimentos, sem que você se sinta, de certa forma, ameaçado de algo, um segredo que vai ser revelado, ou expor algo que você não gostaria, você vai ter uma experiência belíssima. Você vai poder mergulhar em um profundo mar da sua mente. Agora, a hipnose, então, no caso, é um estado natural da nossa mente, né? A gente pode ficar aí, entrar em um certo nível de transe hipnótico durante o dia. E você deu alguns exemplos aí. Pode ser, tem um exemplo que eu gosto de dar muito, que é você estar mexendo no celular, focado em algo. E às vezes uma pessoa, às vezes a pessoa tem que falar com você 2, 3, 4 vezes para ela conseguir prender a sua atenção, chamar a sua atenção de volta. Agora, como que isso pode ser usado de maneira terapêutica? Porque nós temos aí a hipnose, por exemplo, de palco, que é chamada de hipnose de palco, de entretenimento, que muitas pessoas talvez já viram, inclusive na internet. Então o sujeito vai lá, faz o outro comer uma cebola, cola os dedos. A partir de agora você é João, mas a partir de agora você vai se chamar Maria. Tem muitos vídeos desses na internet, que é a hipnose, que a gente chama de hipnose de entretenimento, hipnose de palco. Mas e a famosa hipnose clínica? Como que a gente pode trazer isso para o consultório? Como que isso pode auxiliar as pessoas? Então, Stênio, para a gente poder ter uma resposta dessa, a gente precisa entender um pouquinho a estrutura de como nossos traumas emocionais eles são gerenciados. Então, quando a criança ainda está intraútero, ainda na barriguinha da mamãe, com mais ou menos entre 1 a 2 meses, ela já tem regiões fundamentais do cérebro já iniciando o seu desenvolvimento, ou seja, no tubo neural, você já tem regiões que é do hipocampo, onde as memórias de longas durações elas vão ser armazenadas. Então, naquele momento, a criança ela vai estar percebendo as reações químicas daquilo que a mãe está vivenciando no contexto dela. Ou seja, a criança ela não sabe o que é que a mãe está vivendo, mas ela está entendendo a química daquilo que a mãe está vivendo. Então, se a mãe ela tem um filho planejado, se a mãe ela tem um casamento organizado, ela ama o papai ama a mamãe, se a mamãe foi aceita pela mamãe e o papai dela, foi aceita pela família do esposo, se a mamãe ela teve uma boa alimentação, ela cuidou de si durante a gestação, fez pintura na barriga, tirou foto, fez hidroginástica, ela vivenciou a gestação, você ali vai ter reações químicas que vão passar para o feto.
Mas da mesma forma que a gente falou em aspectos positivos, existem os aspectos negativos, como uma gravidez indesejada, infelizmente uma situação de algum abuso, agressões físicas, emocionais, não ter uma boa alimentação, bebidas, uso de drogas, algumas doenças genéricas que possam ser decorrentes da gestação. Tudo isso vão também passando químicas para que a criança ela ali entenda que existe um padrão emocional. Ela não entende o que é essa emoção, mas ela entende que existe a emoção. Ela nasceu, ela agora está diante do mundo, ela está conhecendo tudo aquilo que o mundo tem a ofertar. Então, nesse momento é importante frisar que de 0 a 10 anos, o nosso córtex frontal, que é responsável pela nossa tomada de atitude, nossa memória de curta duração, o nosso racionalismo, a nossa força de vontade, ele ainda não está desenvolvido. Ele ainda não está pronto para entender o que é racional e o que não é. Lembrando que o nosso cérebro ele não tem também essa percepção de bom ou ruim. Ele é um mecanismo de sobrevivência. Ele quer apenas fazer com que você sobreviva. Então, ele não vai saber se você está se sentindo feliz, se eu estou bem, se eu estou mal. Ele apenas vai querer fazer você viver. Então, essa criança com 3 anos, vamos supor que ela está brincando na sala e vai botar o dedo na tomada e o papai grita com ela: menino, tira o dedo da tomada. Naquele momento, ela não esperava que houvesse aquele grito. Então, ali, o pai fez com que ativasse um potencial de ação na célula neuronal dela, fazendo com que um impulso possa ser transmitido ou não. Ou seja, ele ali gerou uma emoção. Nesse momento, essa emoção ela vai ser agora associada a um processo do sentimento que a criança vai atribuir a ela. Então, a criança pode achar engraçado e querer que o papai repita e vai fingir que vai botar o dedo na tomada e para ver o pai gritar. Ou ela pode pensar, será que o papai não me ama? Será que o papai não confia em mim? Será que o papai não me acha capaz de concluir as coisas que eu faço? Será que o papai está me abandonando por ele estar gritando desse jeito comigo? Bom, o pai ele nunca teve a intenção de fazer isso. O pai ele não fez aquele grito porque ele queria, na verdade, gerar esse trauma na criança. Até porque o pai talvez nem estivesse atento na criança. Então foi um grito que, como todos nós já ouvimos o grito, e até quem tem filho já deve também ter dado algum grito ao filho. E às vezes os pais nem têm consciência disso, Exato. né? E também ele está reproduzindo aquilo que ele também vivenciou dos pais Exatamente. dele. Mas aí, nesse momento, a criança ela aprendeu a ter uma emoção e vai associar essa emoção a um sentimento. E a partir desse instante, ela vai estar ali criando o que eu chamo do epicentro emocional, ou seja, o gatilho que vai ser instaurado, que da partir dali ela vai associar a outros eventos subsequentes ao longo da sua linha evolutiva. Então, vamos imaginar agora essa criança na escola com 11 anos sofrendo bullying. E quando você pensa no que é o bullying, é um abandono. O cérebro dela, ela não entende que aquilo se chama bullying. Ela vai entender a emoção, a química que está sendo gerada por aquela situação. Então, nesse momento o cérebro vai perguntar, peraí, a gente já viveu essa emoção antes? A gente já sentiu isso antes? Senti, com meu pai. E aí ele vai gerar um reforço emocional. Eu faço uma analogia, sabe, Stênio, como uma ratoeira, em que você compra uma ratoeira e que você coloca a ratoeira para pegar um rato. Não necessariamente você vai pegá-lo. Você tem ali um gatilho, ou seja, uma arma que você vai poder acioná-la ou não. Mas aí você coloca um queijo, você coloca um alimento, ou seja, esse queijo, esse alimento são reforços que ao longo de nossas vidas a gente vai tendo, e é natural você ter. É natural você, alguém brincar com você e você se ofender. Mas esses reforços, eles vão se intensificando até chegar um momento em que o nosso cérebro ele não aguenta mais. As reações psicossomáticas, elas chegam um momento que você pode começar a ter uma caspa, pode começar a ter uma rouquidão, você pode começar a ter hematomas, roxidões em partes específicas do corpo. Você começa a ter dores musculares, você começa a ter uma asma. Então, isso tudo são respostas que o nosso corpo está dando. Como já diz a frase, o corpo, ele fala. Mas quando você não escuta, ele grita. Mas aí, vamos supor que essa criança, ela conseguiu superar ainda esse trauma do bullying.
e ele agora está com 16 anos, ele entra num processo de um relacionamento. Na psicanálise ele está na fase genital, ou seja, ele está na fase em que ele está conhecendo o mundo, conhecendo pessoas, permitindo que pessoas agora substituam a posição de herói do papai e da mamãe. E aí ele se apaixonou, ou ela se apaixonou, está muito apaixonada. E ela entra numa festa com aquela pessoa e aquela pessoa o trai. E ela está vendo a traição. E o que é a traição? É um abandono, é uma exclusão. E, novamente, o cérebro vai perguntar, onde você foi abandonado? Onde você sentiu essa emoção? E aí ele vai conectar o evento do bullying ao evento do pai. E aí esse reforço, ele vai gerar aquilo que a gente vai ter como sintoma emocional. Então, eu fiz essa explicação para a gente entender como a hipnoterapia ela vai agir. A hipnoterapia, quando ela é uma parte clínica, ela atua exatamente indo ao evento onde a pessoa aprendeu a sentir a emoção. Você pode fazer a hipnoterapia deixando que ela te leve à emoção de uma forma mais natural, ou você pode induzir a ela por exemplo, eu quero que nesse momento você sinta a emoção de quando você sentiu a primeira vez ser abandonado. Eu quero que seu corpo ele sinta, deixa seu corpo sentir. Agora vai lá naquele evento. Ou seja, você fez com que houvesse uma condução da idade, ou houvesse que ela permitisse chegar na idade que ela quisesse. E a partir daí, você vai fazer uma dissociação e uma ressignificação. A dissociação é você tirar a dor. É como um espinho que está doendo, e que você tira o espinho da carne e que você aliviou aquela dor. E a ressignificação é você transmitir novos valores. É você trabalhar a crença que foi instaurada naquele momento para que ela possa entender, então o evento ocorreu desse jeito? Foi assim, na verdade? Então, foi isso que eu vivenciei? Então, poxa, não foi como eu imaginava que fosse. Você vai dar a ela uma perspectiva de uma maneira agora racional. Ou seja, você traz o cérebro racional àquele momento que ele estava literal. E aí, nesse momento em que há o processo terapêutico por meio da hipnoterapia. E é isso que faz com que ela seja muito rápida. Então, um terapeuta, quando ele sabe as ferramentas e que ele sabe como agir com o seu paciente, ele pode sim ter bons resultados ou excelentes resultados com uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, mas também vão ter pessoas que vão precisar de um pouco mais e está tudo bem. É apenas cada um no seu tempo. E o que a hipnose ela pode tratar? Por exemplo, ansiedade, depressão. Hoje em dia tem aí pessoas que sofrem, por exemplo, com estresse pós-traumático. Hoje em dia também tem pessoas que sofrem muito com o desgaste emocional, que não é nada mais, nada menos do que a síndrome de burnout. A hipnose consegue auxiliar no combate a tudo isso, no tratamento a tudo isso? Sim, porque na verdade, Stênio, quando a gente tem todos esses sintomas que a gente traz, na verdade, eu posso dizer que eles não são os nossos problemas. O problema que a gente pensa que é o nosso problema, na verdade não é. Na verdade, ele é a resposta final. Ou seja, lembra que existe essa linha emocional, esses reforços emocionais que vão sendo criados ao longo de nossas vidas e que podem ser desde a infância ou um evento novo, uma perda de um ente querido, uma separação, a pessoa perder o emprego e ter que mudar o padrão de vida dela. Então, quando você entende que aquilo que eu tenho como sintomas nada mais é do que uma resposta dessas ações, a hipnoterapia ela vai no momento que você aprendeu a sentir aquilo. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, por que eu vou ter essa ansiedade? O que me gera ansiedade? A preocupação com o futuro. Eu estar com a minha mente pensando demais naquilo que vai acontecer. Então, talvez, apenas talvez, essa pessoa, quando na infância, ela tinha os pais que forçavam que ela tirasse sempre boas notas, que ela tivesse a preocupação, olha, vem um vestibular, olha, vai vir a escola, e fazendo com que essa criança entendesse que ela sempre tinha que ter a mente dela voltada para algo que tivesse por vir. E entender que muitas vezes a gente não tem esse controle. O controle não é nosso. Então, essa percepção, que aí é onde a hipnose ela vai entrar, ela permite que você tenha um cenário em que você aprendeu a sentir essa emoção e que você possa dialogar não só com a pessoa, na idade que ela tinha, lembra que eu te falei que eu associei a constelação familiar. Sim. Né?
constelação familiar foi criada por Bert Hellinger e ele trata que a ideia de que as nossas emoções, elas são processos hereditários e que as personas da nossa família, elas estão ali como um ciclo repetitivo das emoções e que se você não tiver a lei do amor sendo aplicada, você apenas vai transferir para as suas gerações futuras as demandas emocionais que você tem. De certa forma, essa é uma das estruturas da constelação familiar. Então, o que é que eu faço durante o processo? Eu faço a pessoa conversar com o pai, eu faço o pai conversar com a pessoa. Aí vocês, Paulo, como assim fazer o pai conversar com a pessoa? Nada mais é esse pai, não é o pai ou um processo espiritual mediúnico, mas é a persona que você criou do seu pai. Um exemplo, se eu chego para você, Estênio, e pergunto, Estênio, como é a sua mãe? Me descreve a sua mãe, como é que ela é? Por mais que você diga a altura, jeito de falar, forma de ser, como ela te tratava, ainda assim não é a sua mãe. É a personificação de como você vê sua mãe. E é essa personificação que você tem dentro de ti que gera o que foi gerado o processo emocional do trauma. Então, você fazer com que essa persona da mãe olhe para a criança e diga, olha, filho, eu compreendo que a maneira como eu agi com você não foi a melhor maneira, que eu deveria ter agido desse jeito, porque eu também não aprendi, vai fazendo com que o cérebro, ou o subconsciente, na verdade, ele valide a informação. Então, muitas vezes, quando uma pessoa faz um processo de hipnose e que ela vai fazer sugestões explícitas, o que é que acontece? Corre o risco do cérebro não aceitar, porque ele não vai validar a informação. Ah, quem é Paulo? Ah, eu conheci agora, um terapeuta que estou chegando agora. Quem é ele? Ele não viveu aquilo na minha vida. Ele não vivenciou aqueles eventos comigo na infância. Mas se você faz o pai, a mãe, falar para você, na idade que você tinha, 4 anos, dizendo, filho, papai te ama, e aí você usa esses fatores da maneira como ele te chamava, da forma como ele falava, e você deixar que você fale para você mesmo da maneira que você queria ter ouvido. Então, isso é a dissociação. É você tirar toda aquela carga emocional que a pessoa tem. E, em seguida, no processo da hipnoterapia, você vai fazendo o escalonamento das idades subsequentes, ou seja, agora vamos para o próximo evento. E dessa maneira você vai podendo chegar até a idade atual da pessoa, do paciente, e fazer com que você tenha um efeito mais resolutivo das demandas que ele tem. Lembrando que as pessoas associam muito a hipnose a uma regressão. A regressão ela não é a hipnose, ela não é a única ferramenta. A regressão ela é apenas uma estratégia que você utiliza. Mas, por exemplo... Muitas pessoas pensam, né? Ah, se eu fizer hipnose, eu vou ter que fazer regressão. Pois é. Ah, mas eu não vou regredir a minha idade, eu não me lembro de nada da idade. Você não precisa ter que lembrar. Não é você na linha consciente. É o teu inconsciente que vai trazer à tona, por meio do subconsciente, tendo como esse mecanismo de trazer da matéria inconsciente para a matéria consciente. Então, eu não preciso usar a regressão. Eu posso utilizar outras ferramentas. Posso utilizar a ferramenta que você vê o seu pai, de você, imagina aqui essa cadeira, e agora vai sentar nessa cadeira a pessoa mais importante para você. E aí a gente sabe que 90% de nossas demandas emocionais são causadas por quem? Papai e mamãe, ou a ausência deles. Lembrando que antes a gente faz a anamnese, a gente entende um pouquinho a vivência do nosso paciente, e você pode projetar ali a personificação daquela pessoa. Então, eu não preciso gerar uma regressão ou vidas passadas, como também muitas vezes as pessoas me perguntam, a hipnoterapia, ela gera vidas passadas? Isso é uma questão de crença. Eu nunca posso chegar e abordar um tema tão delicado desse, porque isso vai de contra aquilo que a pessoa acredita. Eu já tive particularmente pacientes que durante a sessão tiveram regressões de vidas passadas, de eras passadas. Mas eu não posso chegar para ele e dizer, isso não é verdade, ou isso é verdade. Isso vai muito também do processo, porque às vezes esse processo da regressão das vidas passadas, ela camufla as emoções que você está tendo do presente apenas com a roupagem nova. Quantos livros de história a gente já leu, ou filmes, ou um outdoor, ou uma revista? Então São só coisas que já estão ali no subconsciente dela, né? Informações que estão ali. Essas informações que simplesmente, uma vez que você acredite que haja vidas passadas,
você simplesmente vai deixar sua mente te conduzir. Mas a essência do problema permanece a mesma. Você só muda, talvez, a estrutura física, muda a era, a forma de falar, mas o problema ainda é o mesmo. Quando você vai fazer uma análise, você vê que aquilo que ela tem como demanda hoje está sendo transfigurado naquela época. A falta de confiança, a falta do amor próprio, o alto valor, o autoconhecimento que ela ainda não tem de si. Você acha que as pessoas hoje em dia, elas têm focado muito no sintoma e não focam na causa? Por exemplo, você citou, a gente falou sobre ansiedade, né? Um pouquinho, né? Que a pessoa está sentindo aqueles sintomas, mas aquilo não é a causa. A causa, a raiz daquilo, o início daquilo, o começo daquilo é outra coisa. Você acha que as pessoas hoje em dia têm mais focado no sintoma e pouco na causa? Então, não só nas questões emocionais, Stênio, mas eu acredito que em várias outras áreas. Como professor, eu vejo muito nos meus alunos que são desde o 9º ano a pessoas que têm idade para ser meus pais. Eu trabalho no EJA, no estado, e eu vejo que existe uma tendência hoje das pessoas quererem as coisas imediatas. Eu quero imediatismo para perder a gordura do meu corpo, eu quero imediatismo para ter meu corpo musculoso ou para ter a bunda redonda, eu quero imediatismo para ganhar dinheiro, eu quero imediatismo para mudar de vida, eu quero imediatismo para mudar minhas demandas emocionais. Então, lembre que todas essas demandas, tudo que você está vivenciando, levou um período para ocorrer. Então, uma demanda emocional, ela não vai acontecer do dia para a noite. É natural que nós estamos sempre acometidos de termos situações que fogem do nosso controle. Então, uma perda de um parente, você não tem um controle sobre isso. Mas essa percepção de você não ter o controle também faz parte do processo. Então, essa necessidade de controlar não só sua vida, mas o meio que você vive, inevitavelmente vai fazer com que você queira estímulos rápidos. E aí você tem a chamada geração dopamina, que é aquela geração de estímulos rápidos, estímulos momentâneos, mas estímulos vagais. Estímulos que, quando você vai analisar, quanto tempo você passa no seu celular? Olha lá, 2h30, 3 horas. Vamos lá, dessas 2h30, 3 horas, quanto tempo você tirou para ver redes sociais ou ver coisas que não vão te acrescentar para o teu crescimento, para a tua evolução? E aí você vai ver que vai existir um percentual significativo em relação a isso. E aí quando você diz, mas por que você não estuda? Qual é o problema de estudar? A resposta é sempre qual? Não tenho tempo. Ou seja, como é que eu não tenho tempo para algo, mas tenho tempo para mexer no celular? Ou seja, é a questão do tempo ou é a questão da prioridade? Mas aí você também tem que lembrar que o estudo ou um tratamento emocional que leve um tempo, ele requer paciência. Ele requer a arte e a prudência do esperar. Saber que tudo tem a sua fase. A fase de pôr a semente, a fase de você colocar o adubo, a fase do regar, a fase daquela semente germinar, a fase em que ela começa a virar um pequeno broto, e desse broto ele vai gerar a árvore, e da árvore gerar o fruto. Então são as etapas que a gente precisa vivenciar. E, infelizmente, as pessoas, por quererem as coisas de pronta rapidão, infelizmente acabam se precipitando, aumentando ainda mais esse quadro de ansiedade. Paulo, você falando aí sobre a questão das pessoas falarem que não tem tempo. Não tem um tempo para estudar, mas tem um tempo para mexer no celular. Não tem um tempo para treinar, mas tem um tempo para assistir uma série de 40, 50 minutos. Nisso entra a questão da procrastinação. As pessoas ficam procrastinando, protelando, né? Adiando as coisas, adiando o que de fato é importante. A hipnose ajuda nisso também? Exatamente. Lembra que você, há alguns minutos atrás, tinha dito, a hipnose ela trata a questão de ansiedade, a questão de traumas e outras as coisas que a hipnoterapia ela vai tratar, procrastinação, fibromialgia, ela vai tratar demandas que estão de traumas e fobias que a pessoa eventualmente tenha. Eu tinha uma paciente que ela tinha medo de barata de uma forma absurda. Ela chegava no local e dizia, tem uma barata aqui. Eu disse, cara, não tem como
não, isso aqui é um estúdio, tá limpo, tá organizado. Disse, não, tem uma barata, e tinha uma barata. Ela via a antena da barata. Certa vez ela chegou na casa dela, tinha uma barata na porta, ela correu a rua, chamou a primeira pessoa que ela encontrou, quem foi um homem, para matar a barata que estava na porta da casa dela. E o rapaz disse, olha, tu nem me conhece, tu vai me chamar para matar uma barata na tua casa? E a resposta dela foi, eu prefiro me arriscar contigo do que com a barata. Então veja a condição em que a pessoa ela se põe, né, por conta de uma fobia. E durante o tratamento, o que gerou essa fobia, ou seja, o epicentro, a causa inicial primária, foi ela com 2 anos de idade, em uma roda de amigos, o irmão dela, que era um pouco mais velho, pegou uma baratinha de borracha e jogou nela. E ela se assustou. E as pessoas riram dela. Então, aquele susto que ela teve da baratinha de borracha, associada com o sentimento de inferioridade, de exclusão, de abandono, né, de rejeição do irmão que era para proteger e não protegeu, foi o epicentro. E é natural que, quantos filmes a gente vê que barata é nojento, barata anda pelo lixo, transmite doenças, é nojenta, é aquele animal repugnante que você pisa, às vezes não morre. Então, isso daí são reforços que ela foi tendo até um ponto em que esse reforço gerou o trauma. E aí, você pega a hipnoterapia e trata esse tipo de sintomas. Outro exemplo, por exemplo, meu consultório ele era no 7º andar e minha paciente, ao chegar no consultório, que viu a janela, ela se deitou no chão. O medo da altura dela era tão forte que ela não conseguia nem chegar na janela. E a gente fez o processo de terapia. Após a sessão, eu disse, faz um favor para mim, está um pouquinho escuro aqui. Tu se incomoda de abrir ali o vasculhante, porque para entrar uma luzinha natural, ela sem problema, doutor Paulo. Ela foi até a janela, abriu o vasculhante, ficou olhando a paisagem. 10 minutos depois, ela vira para mim assustada, doutor Paulo, eu estou na janela. Eu disse, pois é. Ou seja, a hipnoterapia ela consegue dar esse alívio de uma dor que você carrega há muito tempo. Como também um paciente que eu já tive que tinha uma gagueira emocional, lembrando que a hipnoterapia ela pode tratar gagueiras de cunho emocional, lembrando que a gagueira... tem resultados incríveis, né? Sim, lembrando que a gagueira ela está associada ao circuito de papéis e onde você tem ali a área de Wernicke, do hemisfério esquerdo, e que pode gerar fala por meio de uma condição da gagueira. Então, a pessoa também tem que entender que quando você tem uma questão fisiológica, neurológica, a hipnoterapia ela vai ter o limite dela, ela vai melhorar o sintoma, ela não vai resolver o sintoma. Mas, se a gagueira foi de cunho emocional, um exemplo, uma criança que queria falar algo e os pais não permitiam, que os pais talvez brigassem muito e quando a criança ia intervir, os pais gritavam com ela, dizendo, fique calada, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Frases como essas podem gerar esse epicentro emocional. Lembrando que de 0 a 10 anos, o cérebro é literal. Então, a maneira como a criança ela vai interpretar a informação, muitas vezes, não é a forma como os pais gostariam que ela interpretasse. Faz sentido? Sim, muito sentido, inclusive. E essa questão é muito importante, né? De fatos, episódios que acontecem na vida da pessoa, que às vezes a pessoa se considera algo banal, trivial, e no final isso gera ali um gatilho ou gera um trauma, que gera naquela pessoa uma dependência emocional, uma ansiedade, uma fobia, como você bem citou. Eu tive uma paciente também, inclusive, que ela tinha muito medo de voar de avião. E teve resultados assim incríveis com a hipnose clínica. E aí você percebe como algo pode melhorar a sua vida. Por quê? Porque quando você fala e você não está no lugar da pessoa, parece algo banal, trivial, algo simples. Por exemplo, você falando da paciente que tinha medo de barata. Para quem está assistindo às vezes, parece algo banal. Sim. Né? Algo às vezes que tira até uma risada de você. Caramba, que é isso? Para que isso? Entretanto, para a pessoa que está vivendo aquilo, ela sabe o quanto aquilo é disfuncional na vida dela, o quanto aquilo impede ela de fazer algumas coisas, impede ela de visitar ou frequentar alguns ambientes, às vezes faz ela ser motivo de chacota. Quer dizer, essas coisinhas banais, triviais, que muitas vezes para o outro é algo simples, mas para a pessoa que está vivendo aquilo, é algo muito doloroso e difícil, e aí a hipnose
entra no meio disso tudo e consegue facilitar a vida da pessoa. É um exemplo bem interessante também, Stênio. Uma pessoa que tem fobia de elevador. Exatamente. Então, mas qual essa frescura? Qual é o problema de entrar? Só quem, de fato, sabe o que é sentir, né, de você ver a palpitação cardíaca, de você ver a sudorese nas mãos, de você sentir um processo de um pânico, é que sabe como é difícil. Então, imagine uma pessoa que vai para uma festa e que essa festa é no 20º andar, e eu conheço pessoas que não vão de elevador de hipótese nenhuma e que sobem os 20 andares de escada. Então imagine o constrangimento que essa pessoa tem de chegar na festa, todo suado, cansado, exaurido por ter subido 20 sacadas de escadas e depois vai ter que descer as 20 sacadas. Então, uma coisa que eu queria até frisar, que é importante a gente falar também, que a gente está vivendo também numa era não só das coisas imediatas, da geração dopamina, mas eu percebo que, principalmente pós-pandemia, existe uma introspecção com relação à empatia ao próximo. Ou seja, a visão que as pessoas têm com relação ao próximo, eu percebo que ela está um pouco deteriorada. Ou seja, o cuidado, o amor, o amar ao próximo como a ti mesmo, o fundamento básico que o Cristo deixou para nós, eu percebo que ele tem sido um pouco desvalorizado. As pessoas muitas vezes agem com a maldade pelo prazer da maldade. E não tem nada, nenhum processo psicopático, de alguma psicopatia que ela venha desenvolver. É simplesmente porque ela está ali querendo fazer aquele mal. É um aluno que chega numa coordenação, dizer que um professor teve uma conduta, né, sem ele ter tido, e os pais apoiarem o filho e pedir a demissão de um professor, sem nem querer saber a versão do professor e sem nem querer saber quem é o filho. Uma outra coisa que é importante dessa geração da falta da empatia é também a forma como os pais lidam com o processo da criação dos filhos. Ou seja, eu tenho meu filho, eu tenho que ter uma responsabilidade, eu tenho que saber que um filho é você se dedicar, é você não deixar de ser você, porque você precisa do seu tempo. Você precisa ter um tempo para fazer uma caminhada, você precisa ter um tempo para fazer uma atividade esportiva, para você se alimentar bem, né? Mas você tem que entender que existe uma responsabilidade emocional, social, cognitiva, de proteção. E que hoje eu vejo, principalmente em reunião de pais, que eu já cheguei para uma mãe de um aluno e dizer, quando é que você vai ser mãe? Quando é que você vai tomar uma atitude? O filho dela falta muito à escola. Eu disse, você sabe que seu filho falta? Ele disse, sei. Ok, mãe, mas por que ele falta? Porque ele não quer vir. Eu disse, mãe, mas por que você deixa isso? Porque eu ensinei meus filhos que ele tem que ter liberdade, que ele tem que escolher aquilo que ele quer fazer. Aí eu disse, ok, mãe, isso é ótimo, isso é muito bom. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora ensinou a eles a saberem escolher? Oi? Aí o processadorzinho girando. Ou seja, a forma de querer educar os filhos não é só bater uma foto ou dizer que está com o filho, mas você saber que você vai ter que ali encarar a responsabilidade, saber que o uso da tela para uma criança de 0 a 8 anos é algo extremamente prejudicial ao processo cognitivo. Você tem ali o LED de luz azul que vai oxidar a célula neuronal. Essa célula da retina, ela produz o hormônio, que é a melatonina, e que a melatonina, que é o hormônio que gerencia a questão do sono, da qualidade do sono. Só que a melatonina, ela é precursora de um outro processo. A melatonina, ela vai alimentar as células serotonoides, que são os neurônios que vão produzir o neurotransmissor da serotonina, que é o que? A química do humor, a química da questão do alto astral, da alegria e do comportamento. Então, se eu tenho uma redução, se eu tenho o uso de tela aumentado, a minha melatonina cai. Minha melatonina caindo, reduz a serotonina. Serotonina caindo, reduz o meu humor. E aí você tem quadros de melancolia, quadros depressivos, que são gerenciados exatamente, e da ansiedade, porque simplesmente o pai ou a mãe não querem ter a responsabilidade da criação, de brincar, de chegar e sentar no chão com a criança, de ler um livro, de contar uma história. Eu tenho uma página no Instagram chamada Meus Pequenos Gafanhotos.
Eu criei essa página após um ano após a morte do meu filho. Eu sempre busquei amar meu filho com toda a força que eu podia. Então, meu filho partiu e eu tenho o meu processo do luto, mas existe algo dentro de mim que diz assim, olha, eu fiz o meu melhor. Não existiria nada que eu pudesse fazer. No momento da sua partida, em conversa com Deus, eu disse, Deus, eu não quero que meu filho vá, mas se meu filho sobrevivesse, meu filho provavelmente ficaria cego. Ele passou 56 dias na UTI. Dos 56, 9 em estado de coma induzido. E ele provavelmente não iria andar. Ele não ia falar. E meu filho, ele era um exemplo de vida, de alegria, de determinação, de amor, de afeto. Então, que amor é esse que prende? O amor, ele é liberto, ele é livre. Sim. Então, eu prometi ao meu filho ser o melhor, de ser o melhor terapeuta, o melhor professor, a melhor pessoa. Não de melhor de primeiro lugar, mas do melhor daquilo que eu faço. Fazer o melhor, né? Se doar. Então, eu passei um ano, muitas pessoas falavam, Paulo, faz um livro, faz uma página, fala a tua experiência. E eu nunca me senti muito confortável, porque aí entra outro aspecto, de pessoas que usam o Instagram, meios de comunicações, para forjar certos cenários emocionais, sociais, e que querem passar algo que, na verdade, não é. Então, depois de um ano, eu amadurecendo a ideia, criei essa página, Meus Pequenos Gafanhotos, onde o objetivo dela é incentivar homens a darem seus melhores como pais. Toda a página, graças a Deus, ela tem crescido de forma orgânica. Meu Pequeno Gafanhoto é do Dragon Ball Z? Não, Não? Meus Pequenos, porque é o seguinte, na pandemia, eu fui convidado pela Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco para dar aula no EducaPE. Uhum. Então, nas aulas de física durante a pandemia, era eu e um outro professor que ministrávamos, pelo menos no ano de 2020. Então, sempre que eu começava a minha aula no YouTube, eu começava assim, saudações, meus pequenos gafanhotos. E meu filho via essa frase, e ele pegava o celular dele e ficava me imitando. Ah, saudações, meus pequenos gafanhotos. Então, quando a gente estava junto, ele gostava de fazer vídeos comigo. Ah, papai, vai. Aí ele fazia como se estivesse dando uma aula, ou às vezes como se fosse um terapeuta. E eu amadureci muito. Eu disse, vou falar, qual é o nome da página? Pai, tal. Mas eu não fiz essa página para que as pessoas viessem. Eu fiz essa página por uma promessa que eu fiz ao meu filho. Então, eu deixei o nome que ele gostava muito, que era Meus Pequenos Gafanhotos. E o meu trabalho é sempre que eu vejo uma pessoa que posta uma foto do que eu coloco, eu vou lá, agradeço. As pessoas que comentam, cada uma, eu vou, comento. Teve comentários de 10 mil, eu vou lá, leio, respondo, interajo. Utilizo também o suporte psicanalítico para aqueles pais e mães que passam por questões abusivas, que não sabem lidar com os filhos. Então, essa visão da paternidade, ela precisa ser imposta. Os pais, eles precisam entender também o seu papel de pai. Entender que ele tem que bater na mesa e dizer, olha, você está errado. Então, associado a uma geração dopamina, associado a uma geração em que os pais, eles querem ser amigos dos filhos e não serem pais e passarem para eles a responsabilidade, você tem uma condição em que os lados afetivos e amorosos, eles acabam se perdendo. Então, naquilo que você me falou, de como a visão da forma como a hipnoterapia lida com isso, ela lida também com o aspecto de como essa crença que os pais colocaram na criança e que os pais também receberam. Então, isso é um outro distrator que a hipnoterapia faz, que é eliminar crenças, reorganizá-las, para que a pessoa ela possa, de maneira mais lúcida, entender o que é dele, o que foi de aprendizagem e ter o livre-arbítrio para escolher o que quer. A grande verdade é que a maioria dos pais não sabe a importância dessa fase da infância do filho, né? E a maioria dos pais não tem condição nenhuma de ser pai. A maioria das pessoas que têm filhos hoje em dia, o que elas pensam? Eu quero um boneco para vestir ele, para ficar bonitinho, para eu andar no final de semana com ele no parque, para tirar foto. Eu quero ter um filho para me servir, para suprir um desejo meu, né? O desejo
desse filho me fazer feliz. Essa é a grande verdade. Ela não entende que para você ter um filho você tem que ter condições financeiras, que é o primeiro, né, para você dar o que uma criança merece. É muito ruim querer ter e não poder ter. Né? É muito ruim você ver seu filho indo para a escola e não ter um caderno, não ter um tênis para calçar. E além dessa condição financeira, você precisa ter condição emocional. Será que você tem condição emocional para ter um filho? Ok, você quer ter um filho, mas você tem condição emocional? A mesma coisa você perguntar para uma criança de 12 anos, você quer ter um carro? Ela vai falar que sim. Mas você tem condições de ter um carro? Você tem condição de manter um carro? Tem condições de cuidar de um carro? A mesma coisa acontece com as pessoas hoje em dia. Então as pessoas elas querem ter um filho, mas não sabem criar um filho, porque criar um filho tem que saber criar, essa é a grande verdade. E poucas dessas pessoas que querem ter um filho buscam entendimento de como eu posso criar um filho. Eu acrescentaria, Stênio, além da questão que você pontuou da inteligência emocional, né, a questão da relação, inteligência emocional e financeira, a questão da relação atitudinal entre os parceiros, independente do gênero que se tenha. Então, se você tem um casal, seja ele homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, não importa o gênero, mas que eles não estão estruturados para lidar como casal, lidar com a sua dinâmica, né? Ou seja, como vocês lidam com uma desavença? Ah, você grita, você bate, você agride, né? Não só o homem, mas também tem casos das mulheres que também fazem isso. Então, imagina uma criança que está lá, e isso é uma outra crença, sabe, Stênio, que é muito criada. Eu sempre cito isso como um exemplo genérico. Imagina uma criança que tem 6 anos, que está vendo a mamãe chorando, porque já é tarde da noite, a mamãe já ligou para o papai várias e várias vezes, e o papai, ele não deu sinal de vida. E quando é mais ou menos 1h da manhã, 2h da manhã, esse pai arromba a porta, chega em casa com cheiro de cachaça, com cheiro de que ele estava em um prostíbulo, aquele cheiro de que ele passou a noite toda bebendo, se prostituindo. E essa mãe vai confrontar o pai às vezes agride a mãe, ou pode agredir a mãe agride o pai, enfim. E a criança, ela está vivendo aquele cenário, ela pode interagir, ela pode intervir, ela pode querer bater, ela pode apanhar também, mas é importante entender que nesse momento, o cérebro dela, ela não entende o que está acontecendo. Ela entende apenas que está existindo uma briga. Mas lembre que nesse momento, na fase do chamado complexo de Édipo ou de Electra, ele tem ali o pai e a mãe como heróis, como amores da vida dele. Então, o cérebro ele ainda vai ter ali como estrutura e pilar do seu desenvolvimento, independente da briga que esteja tendo. Lembrando que nossas memórias, elas não são memórias contínuas dos eventos que acontecem. Nossas memórias são memórias fragmentadas. Ou seja, nós só lembramos daquilo que a gente acha que aconteceu e daquilo que nos disseram que aconteceu. A hipnoterapia ela nos ajuda a ter uma visão linear do evento como realmente aconteceu. Isso é um outro fator importante que as pessoas precisam entender. Quando você faz um processo de hipnoterapia, você consegue ter uma linearidade daquele evento como de fato ocorreu e não a forma partida. Então, essa criança que vivenciou essa cena, ela ali vai ter 2 padrões. Um pai alcoólatra, agressor. 2, uma mãe passiva, uma mãe que aceita a condição. Então, essa criança agora cresceu. Essa criança agora está na fase da adolescência, fase adulta. Essa criança agora, ela vai lembrar daquilo dali, pelo que disseram, pelos fragmentos dela, e vai dizer, eu não quero, vou pegar um exemplo de uma mulher, tá? Eu não quero um homem que beba, eu não quero um homem que farre, que traia, porque meu pai, ele era um traidor, traiu minha mãe, agrediu minha mãe. Eu quero um homem que seja fiel, trabalhador, bonito, daquele príncipe encantado. Ela faz ali o checklist. E aí esse cara apareceu. Tudo aquilo que ela queria apareceu na vida dela. Só que se a crença dela não tiver adaptada para receber aquilo que ela pede, ela não vai reconhecer. Porque naquele momento... Ou seja, ela vai se auto-sabotar, basicamente. Exatamente. Naquele momento, ela vai poder seguir 2 padrões. Ela pode querer seguir o pai,
reproduzir o pai. E se ela reproduzir o pai, quem ela vai ser? Quem é a pessoa que reproduz um pai numa situação como essa? É aquela pessoa que tem a verdade absoluta, é aquela pessoa que não aceita o erro, é aquela pessoa que quer impor às outras pessoas aquilo que ele quer, a sua verdade é soberana, pessoas que têm tendências narcísicas, pessoas que são agressoras, pessoas que são manipuladoras, pessoas que não têm empatia pelo próximo. E quem é o tipo de padrão de relacionamento que ela quer? A mãe. Porque eu reproduzo o pai e quero a mãe como companheira. E quem é essa mãe? São pessoas passivas, pessoas submissas, pessoas que aceitam tudo. Por exemplo, no caso de um homem, trai pra caramba, vive traindo a mulher. A mulher descobre todas as traições. Ele pede desculpa, pede perdão, continua traindo. Essa mulher traiu ele uma vez. O cara emagrece, tem depressão, né? Às vezes até tenta contra a sua própria vida. E isso tudo por causa de uma traição. Não é a traição, mas é porque ele estava reproduzindo o pai e queria um padrão igual à mãe. Aquela mulher até então, enquanto aceitava a traição, ela estava reproduzindo a mãe. Então, quando ela não aceitou e que ela traiu, ela quebrou essa estrutura psíquica dele. Então, a depressão que ele está tendo é como um processo de um luto daqueles que não partiram. Ou seja, o cérebro não está reconhecendo aquele novo padrão. Então, ele está entrando no processo de luto, de uma reorganização daquilo que estava acontecendo. Agora, vamos imaginar que a pessoa puxou a mãe. Quem sou eu? Uma pessoa que digo sim para tudo, uma pessoa que sou permissivo, uma pessoa que eu ponho os outros acima da minha própria vontade, uma pessoa que muitas vezes eu estou comendo aqui, a pessoa diz eu estou com fome, ela tira o prato dela e dá para o próximo. Isso é legal, mas você tem que entender que você também tem que ter a sua parte, que você não pode se negligenciar, que você não pode ser altruísta ao ponto de não olhar para si. E quem é o tipo de parceiro que você quer? Pessoas abusivas, agressores e tudo mais. Então, essa mulher, ela pode ter puxado a mãe, porque isso não é uma resposta precisa. Isso não é uma questão matemática em que 2 mais 2 são 4. Existe uma subjetividade muito forte da maneira que o nosso subconsciente vai eleger quem ele quer ser reproduzir. Mas se ela reproduziu a mãe, o padrão psíquico dela como companheira é o pai. Então aquele cara lindo, bonito que ela sempre pediu, a força de vontade dela foi realizada. Ela só conhecia esse cara, estou apaixonada, ele transa bem, ele é um cara maravilhoso. Mas aí daqui a pouco, quando essa força de vontade diminui, que a crença prevalece, a crença dela vai dizer, eu não reconheço ele não, viu? Isso não, olha, nos padrões aqui do nosso HD, esse cidadãozinho não está aqui não. Então ela começa a gerar essa autossabotagem. Ah, mas ele tem o dedo do pé troncho. Ah, mas o nariz do cabelo dele sai. Ele ronca. Ele tem uma risada estranha. Ou seja, coisas que são eventualmente passivas de uma compreensão passam a serem potencializadas. Mas não é porque ela quer potencializar. É uma matéria inconsciente vindo ao consciente, mas por causa da crença. A hipnoterapia ela ajuda a desmistificar essa crença, a fazer ela entender que, olha, você não é sua mãe, você não é seu pai. Entrega a tua mãe tudo aquilo de ruim que ela te deu. Pega coisas boas. Vai lá, entrega para o papai. Entrega o papai aquilo que ele te deu do ruim, a traição, a agressão, entrega para ele. Deixa esse fardo para lá, Deixa né? para lá, porque é dele. Entrega essa mala para ele. Agora pega dele os ensinamentos bons, porque com certeza teve. Com certeza houve algo dele de bom que você possa aprender. Ressignificar, né? Dar um novo Exato. sentido. Esse ressignificado é que faz a pessoa estralar, dizer, ah, então quer dizer que eu posso então me permitir. Eu não preciso sabotar a minha empresa, eu não preciso sabotar meus relacionamentos, eu não preciso sabotar o meu corpo. Um exemplo. Imagina uma pessoa que, quando criança, a mamãe ia dar comidinha, um bebezinho, e a mamãe dava comida, que massa, você comeu. Ó, a mamãe está muito feliz porque você está comendo, olha como a mamãe está feliz. Ó, o bebezinho comeu tudo, raspou o prato. Ali ela está colocando uma crença, ela está instaurando uma crença na criança de que a felicidade da mãe está associada a ela comer. Isso principalmente ocorre em que fase? A fase oral. Muito provavelmente, talvez essa mãe nem amamente mais. Ou seja, essa criança agora na fase adulta, quando ela passar por problemas que for remetido a ela uma solidão, uma solitude, uma necessidade de amparo e carinho, quem é que dava amparo e carinho a gente? Quem foi a primeira pessoa que nos abraçou quando a gente nasceu e que após levarmos a palmada na bunda, nos acalmou? A nossa mãe. Então, naquele momento que você vai buscar a mãe, o teu subconsciente pode dizer, ó,
Lembra que tua mãe ficava feliz quando você comia. Então, se você comer, você vai deixar a mamãe feliz. Se a mamãe ficar feliz, você vai ficar feliz. E a pessoa pode começar a entrar num processo de uma compulsão, de um beliscar, né? Ou seja, a comida compulsiva. E ela está comendo quando está triste. Ou seja, eu estou triste, quero comer. Mas por que você quer comer porque está triste? Ninguém nasce desse jeito. Ninguém nasce aprendendo que comer está associado a estar triste. Mas talvez isso seja uma crença. Talvez não. Mas na grande maioria das vezes, isso sempre está associado a uma crença que foi instaurada. E essa crença ela pode ser Sim. ressignificada, mudada. Esse é o né? nosso papel. Essa é Através da hipnoterapia. Esse é nosso Ikigai. Que bom, né, isso? Que bom que tem um jeito, né? Nem tudo tá perdido. A questão também é a permissão. Lembra daquela história que eu te falei, da brincadeira. A permissão que a pessoa tem. Infelizmente, existe uma imagem deteriorada do processo de hipnoterapia pela falta de conhecimento. Então, um programa como o seu, em que traz à luz o esclarecimento verdadeiro do que verdadeiramente é a hipnoterapia, que é uma terapia séria, que não é uma terapia que abandona outros processos terapêuticos. Eu acredito muito que a hipnoterapia ela tem que ser associada a um processo analítico, que seja por um psicólogo que adote uma postura de Gestalt, que adote do TCC, que adote a legoterapia ou um psicanalista. A pessoa ela não pode esquecer que você faz um procedimento de hipnoterapia, o foco dele é dissociar emoções do inconsciente. Mas as minhas atitudes agora talvez não seja a hipnoterapia, mas às vezes um processo analítico, um processo terapêutico. E aí é importante deixar muito clara a diferença entre terapêutico e terapia. O terapêutico é tudo que nos faz bem. Qualquer coisa que você faça, dançar, comer, jogar bola, correr, praticar esporte, estudar, né, namorar, transar, tudo aquilo que nos faz bem é terapêutico. Mas terapia... Andar na praia, correr, treinar, Exato. jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Porque você vê muitas pessoas fazendo isso, né? Ah, o jiu-jitsu é a minha terapia. Na verdade, é o seu terapêutico, porque a terapia, ela trabalha com a sua matéria psíquica. Exatamente. Ela vai trabalhar com o seu desconforto. Nem sempre a terapia vai ser terapêutica. E aí é onde é que as pessoas erram. Porque, um exemplo, eu entro na terapia porque eu estou obrigado com a minha esposa. Minha esposa está me dando muito problema. Então, nas sessões terapêuticas, que geralmente duram 50 minutos, você vai ver o paciente falando 50 minutos da mulher. Mas aí, quando é que a terapia passa a ser... O terapêutico passa a ser terapia? Quando dos 50 agora é 40 falando da mulher e 10 dele. Daqui a pouco 30 da mulher, 20 dele. Daqui a pouco 30 dele, 20 da mulher. Daqui a pouco 40 dele, 10 da mulher. Daqui a pouco ele está falando a terapia só dele. Só que aí qual é o problema das pessoas? Acharem que, por eu não estar falando mais daquilo que me levou à terapia, eu já estou curado. E aí abandona a terapia. Só que aí onde é que está o erro? A terapia começa agora. A terapia começa quando você entra no set analítico e que você se dá a oportunidade de falar só de você, só de suas emoções, e não das pessoas que gerenciaram elas. Vão ser faladas, óbvio, mas o foco é a pessoa. E a hipnoterapia ela tem essa vantagem. Como a gente trabalha numa linha inconsciente, a gente pula, né, o processo do super-eu, ou seja, as barreiras dos fatores críticos, e a gente consegue ter uma matéria mais pura do evento que acontece. Mas mesmo assim, eu acredito que a pessoa ela precisa lidar com o novo eu. Eu mudei. Eu era uma pessoa que só dizia sim para todo mundo. Tu quer me emprestar teu carro? Pô, meu carro é novo. Eita, toma. Ah, tu me empresta dinheiro? Pô, eu estou sem dinheiro, vou pagar minha conta. Toma. Tu me empresta isso, tu me empresta tua casa. E a pessoa vai dizendo sim por não querer. E aí você faz um processo de hipnoterapia, você aprende a dizer não. Só que o problema é que, às vezes, como você nunca disse não, você parece uma metralhadora. Não, 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 para todo mundo. E você precisa equilibrar essa balança. Não é a hipnoterapia que vai equilibrar. É um processo analítico. A hipnoterapia te deu a ferramenta de dizer o não. O equilíbrio, ela precisa ser tratada, acompanhada. A hipnose, ela pode dar esse tratamento, mas um processo analítico também. Que ótimo. Paulo, tem umas perguntas aqui que a gente pegou com o pessoal do Instagram. Vou colocar aqui para você na tela, para a gente tirar a dúvida do pessoal. Agora, tem uma questão interessante sobre a hipnose também, a questão de alguns mitos, né?
quais, por exemplo, que você mais ouve? Eu, por exemplo, ouço muito o seguinte, e se eu for e não voltar, né? Se eu não conseguir acordar, faz mal, tem contraindicação, tem efeitos colaterais. Poxa, mas meu pastor falou que eu não posso fazer. Já atendi vários pacientes assim que começaram o tratamento e depois da primeira sessão, de alguma forma o pastor dela soube, ela avisou talvez ao pastor, e o pastor dela foi lá e proibiu ela de fazer hipnoterapia, de fazer hipnose. Você percebe muito isso no dia a dia? As pessoas falam muito com você sobre isso? E um detalhe interessante que muitas vezes o próprio pastor está usando a hipnose nas suas pregações. Ele está muitas vezes, às vezes eu escuto algumas pregações e eu vejo ali nitidamente um processo de hipnose ericksoniana sendo aplicada lindamente. Sim, tem pastor colando mão por aí, né? Ou seja, falando que é o mal que tá colando. Ó, se a sua mão ficar colada é porque as coisas estão amarradas para você. pegar o terno e passar nas pessoas. E na verdade aquilo ali é uma hipnose. Exato, isso é um processo mesmerismo. Então, quando uma pessoa entende o que é a hipnose, ela passa a compreender que não precisa ter essa questão do mito. Eu escuto muitas vezes as pessoas colocando a ideia de que, além disso que você falou, né, dela não entrar em hipnose. Eu não entro em hipnose. Eu não entro em hipnose. Cara, como assim tu não entra em hipnose? Eu não consigo ser hipnotizada. Eu não sou hipnotizado. Espera aí, tu já assistiu algum filme? Já. Tu já chorasse em algum filme? Já. Parabéns, meu filho, você estava em hipnose. Por quê? Porque aquele filme não é real. Aqueles são atores. Aquilo é um cenário. Muitas vezes tem um chroma key, ou seja, tela verde atrás, nem aquela cena é. Às vezes nem o ator, o personagem é. Tu tá chorando, não é por causa da cena, mas é porque aquela cena te conectou a uma emoção sua. É a tua emoção que está sendo aflorada, fazendo com que haja o choro. É uma hipnose. Tem uma questão também interessante que as pessoas acham o seguinte: quem é hipnotizado não é tão inteligente. Porque quem não é hipnotizado não é manipulado. As pessoas pensam isso. Então, geralmente o paciente fala assim: eu não consigo ser hipnotizado. Mas como? Você já testou? Não, mas eu acho que eu não consigo. Eu sou muito... Nem eles sabem explicar. Então, eu sou muito... Eu falo assim, olha, os estudos eles mostram, que não é uma verdade, mas só falando para elas, os estudos eles mostram que as pessoas mais inteligentes são hipnotizadas. Não, então eu consigo ser. Eu consigo sim. Exatamente. Então, não, eu consigo. Falei, então você tem que ser hipnotizada, porque você é inteligente, correto? Sou inteligente, então você tem que ser hipnotizada. Aceita a sugestão. Exatamente. E aí a pessoa já aceitou aquela sugestão. Não, achava que eu não era hipnotizada, mas eu sou sim. Ali tu já estava hipnotizando, né? Exatamente. Então é uma boa estratégia para essas pessoas. Aqui, Paulo, tem a pergunta da Ariane. Essa igrejinha é onde, hein? Vê essa igrejinha em algum lugar já ali atrás dela. Também, né? Mas é porque essa igreja ela tem uma estrutura, acho que um pouquinho da época, não seja barroco ou do arcadismo. Você vê pela... Então, como aqui em Pernambuco tem muito dessa estrutura arquitetônica, talvez seja por isso, né? Uma analogia, né? Trazendo... Ariane Lindeberg, de Imperatriz Maranhão, que é uma cidade ótima, inclusive, Imperatriz. Já conheci. É boa. Salvo engano, é a segunda maior cidade do Maranhão. A primeira é São Luís, né? E a segunda é Imperatriz. Ela disse, basicamente o que a gente estava falando. Tenho medo de fazer a hipnose. Pode acontecer de eu não voltar mais? Mas ela não foi para lugar nenhum, como é que ela não Sempre vai? falo isso. Você não volta de onde você não vai. A questão é que existe esse misticismo. É igual o filme A Volta dos que Não Foram, né? Existe um misticismo muito forte das pessoas que, por exemplo, eu particularmente, eu tenho muito cuidado da maneira que eu vou fazer uma hipnose de palco, porque é uma opinião minha, Paulo. Como para mim a hipnose é para terapia, é para transformar a vida, eu não me sinto confortável em fazer uma hipnose de palco, mas para gerar uma brincadeira das pessoas. Faço quando os alunos, professor, faz uma hipnose, você permite, você aceita. Mas o que é que acontece? Existe, por exemplo, muita gente que vai dormir, aí a pessoa desaba e dorme. Isso é verdade? É verdade. A gente sabe que o nosso corpo ele pode ter uma reação psicossomática e literalmente apagar. Mas eu acho que isso, às vezes, para uma pessoa que não conhece e que não foi explicada que aquilo pode acontecer, passa
a entrar no credo do charlatanismo, coisa que Mesmer passou durante muito tempo, né? Então, lembrando que aquela pessoa que foi hipnotizada ali, você pode chegar na rua, eu desafio qualquer hipnoterapeuta. Você não vai chegar para uma pessoa que nunca foi hipnotizada, botar a mão no ombro e dizer, durma, e ele vai dormir. Você tem que explicar, você tem que pelo menos fazer com que verificar se ele tem uma suscetibilidade. Você não vai simplesmente chegar do nada e dormir e a pessoa apagar. Você precisa ter uma etapa, você precisa conversar com a pessoa. Você precisa, nem que seja uma conversa rápida, identificar se aquela pessoa ela tem uma suscetibilidade mais favorável a aceitar uma sugestão hipnótica ou não. Senão vai acontecer como aconteceu com um hipnoterapeuta que foi para Luciano Huck, dizendo que hipnotizava todo mundo. Eu hipnotizo qualquer pessoa. Chegou um cara de quase 2 metros de altura, disse, me hipnotiza aí, boy. E aí ele, em rede nacional, foi fazer o cara colar os 2 dedinhos e o cara não colou. Tá tudo bem você não colar os 2 dedos. Não é porque seus dedos não foram colados que você não foi hipnotizado. Você ali apenas não aceitou a sugestão. Talvez porque o cara foi ali naquela ideia de eu vou te provar. Te desafiar, né? Eu vou te desafiar que tu me hipnotiza. Lembre, o nosso subconsciente é soberano sobre nossas ações. Então, se eu estou sendo hipnotizado, eu tenho uma cena de um abuso, ou algo que me faz mal, um segredo que eu não quero falar, eu não falo ele agora para você. Então, se eu tiver em hipnose, eu continuo não falando sobre ele. Agora, mas Paulo, e se esse problema for aquilo que está me gerando o meu transtorno? Aí o próprio subconsciente, ele traz como matéria da análise, não porque você não quer, mas porque ele entende que é aquilo que vai te ajudar. Mas lembrando que é a permissão da pessoa. Outro detalhe importante sobre a questão da permissão, eu costumo dizer que toda hipnose é auto-hipnose, ou seja, ninguém tem o poder de sair hipnotizando todo mundo aí pela rua. Imagina, né? Se alguém tivesse esse poder, possivelmente iria fazer besteira. Então, na verdade, quando o profissional consegue fazer você entrar nesse estado de transe, é porque você permitiu isso, você quis. Se você for com um pensamento, eu quero ver se ele consegue. Ele não vai conseguir, porque vai começar uma briga, né? Você desafiando o profissional para ver como se o profissional fosse ganhar alguma coisa, né? Ah, consegui te hipnotizar. Não consegui. Para mim é indiferente. Tudo bem, quando dá certo, ok, ótimo, os dois se beneficiam. Mas o fato de você falar para mim, você não consegue me hipnotizar, não muda em nada na minha vida. Tá bom, beleza, tá tudo bem. Entendeu? E uma coisa, sabe, Xane, que é interessante, principalmente para as pessoas que estão aprendendo hipnose, que estão iniciando no processo da hipnoterapia, é que, às vezes, até essa crença de dizer, ó, hipnotiza todo mundo e tal, né, como se fosse a manta, né, a capa da autoridade, às vezes você, por não hipnotizar alguém, ou melhor, a pessoa não aceitar a sugestão que você deu, a pessoa pode, às vezes, acabar tendo suas próprias crenças vindo à tona, dizendo, eita, eu não fui bom, eu não fiz direito, eu errei. Na verdade, você não errou, porque não é você que faz a hipnose. Porque, às vezes, a pessoa hipnotiza tanto que ela pode acabar criando a ideia de que ela tem o poder. Não tem nada. Quem faz a hipnose não é o terapeuta, é o paciente. Não sou eu que te hipnotizo, é você que se hipnotiza, Sim. é você que se permite. Você se permite a ter uma experiência maravilhosa, uma experiência que você vai ver que vai ser única, ímpar na tua vida, uma experiência que você vai verificar que talvez você possa ver ou não, mas você pode sentir certas situações, emoções que você há tempos não sentia? Quero. Então, a hipnose te ajuda. Vamos nessa. Vamos lá. Agora tem a Chayane Mourão, cidade do Porto. Portugal. Ah, tá. Portugal. Aí eu falei ali PT, falei que estado é esse? Portugal, cidade do Porto. Cidade do Porto, Portugal. Tem muitos pacientes de Portugal, viu? Eu sempre falo que tem uma coisa interessante sobre os pacientes de Portugal, porque quando eu comecei a atender pacientes de Portugal, eu achava que seriam brasileiros que moravam em Portugal, mas a maioria dos pacientes que eu atendo de Portugal são portugueses. Isso é interessante, porque o pessoal consome, né, o conteúdo do Brasil. O português de Portugal consome o conteúdo do Brasil. Eu não sabia, inclusive. Quais são os principais sinais que indicam que eu devo procurar a ajuda emocional? Essa frase já está dizendo que você precisa. Verdade. Se ela está com dúvida, né? A dúvida é uma certeza, muitas vezes. Não existe uma pessoa que eu gosto muito dele,
que ele fala a seguinte frase, que, meu carro quebrou, foi um imprevisto. Não existe imprevisto, porque o imprevisto, ele é previsto. Então, quando você tem a dúvida de que você precisa buscar algo emocional, é porque, na verdade, você precisa, porque todos nós precisamos. Lembrando que nossas emoções, elas nem sempre foram criadas de uma maneira consciente. Às vezes foi uma forma subjetiva. Eu tenho uma paciente minha, que ela estava viajando de carro, e ela, quando foi no meu consultório, ela relatou que ela não demonstrava amor genuíno pelo pai. Ela sabia que amava o pai, mas quando estava perto do pai, ela não conseguia amar, não conseguia demonstrar. E quando ela foi fazer o processo dela, ela teve uma cena em que ela estava num carro, que na frente houve um acidente, o pai virou para trás, pediu para ela fechar os olhos, porque tinham corpos no chão, e ela não fechou. Então, no que ela viu aqueles corpos mutilados no chão pelo acidente, e associada ao grito do medo do pai, ela achou que o pai não a protegeu. Então, veja, uma pessoa que quando foi fazer o processo terapêutico tinha 42 anos, ela passou quantos anos da vida dela carregando um peso que, na verdade, foi ela mesma que criou. E que ela poderia ter abrido mão dele, né? Desse peso por muito tempo. E assim, se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Você se olharia no espelho e diria, eu agora não vou mais procrastinar, eu agora vou ter uma saúde emocional, eu agora vou perder peso, eu agora vou fazer isso. E por que a gente não faz? Porque muitas vezes a gente precisa de ajuda. É óbvio que cada pessoa ela tem o seu tempo. Tem pessoas que sozinho vão conseguir, ótimo. Mas tem pessoas que sozinhos não vão, e está ótimo também. Não é porque eu vou precisar de ajuda que eu vou ser fraco. Essa questão de ser fraco, e aí me vem uma palavra do Cristo que diz, quando a gente pensa que é forte, é que a gente não é nada. Mas quando a gente pensa que é pequenininho, que a gente pensa que é fraco, é que nós somos fortes. Então, ter essa compreensão, Chayene, de que precisar de uma ajuda emocional não tem problema. E, às vezes, isso está muito associado a uma crença que você eventualmente tenha de que precisar de terapeuta é coisa de doente, é coisa de pessoas que não giram bem da cabeça, pessoas fracas. Isso é uma crença, inclusive, brasileira, tá? Porque fora do Brasil é diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças começam a frequentar a terapia mais cedo. Aqui as pessoas demoram muito, né? Eu atendo pessoas, por exemplo, que nunca pisaram em nenhum consultório terapêutico, mas que bom que ao longo do tempo isso tem mudado. Sim. Principalmente por causa da internet, então muita informação chegando, então isso está mudando bastante. Paulo, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Eu agradeço. Vamos marcar, inclusive, outro dia para a gente falar sobre o neurofeedback, Sim. Que era algo que, inclusive, é uma novidade para mim, que eu não sabia que você trabalhava com neurofeedback. É algo que ajuda muito, que auxilia bastante as pessoas. Tanto o neurofeedback quanto o biofeedback, tá? Uhum. São um complementando o outro. O neurofeedback ele é uma estimulação dos padrões de ondas neuronais, que vai fazer você estimular o padrão de onda da maneira que ele deveria ser estimulado. Então, o TDAH, alguns níveis, no caso, o nível de suporte de autismo, quando a criança ela consegue ainda ficar focada, você consegue ter resultados significativos, tá, com relação a um neurofeedback. E o biofeedback, ele vai estar trabalhando a questão respiratória, cardiorrespiratória. E aí você vai treinando também com a sua respiração para reduzir o índice de ansiedade. É uma questão extremamente importante, porque as pessoas hoje em dia não sabem nem respirar. Dalai Lama já dizia isso. Nem respirar e nem se alimentar. Exatamente. E aí piora tudo, né? Sim. Aí a gente já sabe aonde vai chegar. Mas que bom que tem coisas aí que podem auxiliar, que podem mudar isso. Meu amigo, muito obrigado, tá? Obrigado. Deixa aqui nessa câmera aqui, ó. Seu Instagram. Beleza. Olá, pessoal. Me chamo Paulo Vieira. Gostaria de convidar você a conhecer minha página no Instagram, Paulo Vieira Hipnose. Se você está aí assistindo, se quiser dar uma conferida, você vai ser muito bem-vindo. E também queria te convidar a seguir a página dos Meus Pequenos Gafanhotos, tá? Que é uma página assim, direcionada para você que é pai, para você que é homem e que vai ser pai ou que é pai e que precisa entender a sua responsabilidade nos aspectos afetivos, emocionais, construtivos na vida da criança. Então, te convido, você está muito bem-vindo, espero você lá. Fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Vou trazer você aqui também para a gente conversar sobre isso, inclusive sobre, Só marcar, sobre filhos, sobre neurofeedback, biofeedback também. Matar uma galinha gorda, uma Coca-Cola. Exatamente.
Ó, pessoal, siga o Paulo no Instagram, tá? Eu sempre digo o seguinte, crie um ecossistema ao seu redor. Quando você pega seu celular e você coloca lá no pesquisar, o que aparece ali para você? O que aparece ali para você é o que você tem consumido. Então, tem homem, por exemplo, que é casado, só aparece ali mulher de biquíni, só aparece mulher dançando. É o que você está consumindo, filho. O que você tem consumido é isso. Você ainda está preso a coisas banais, triviais. Então, o que você é aquilo que você consome. Não tem problema você só seguir isso ou aquilo, não. Mas você precisa seguir pessoas que vão, de alguma forma, te entregar valor. Por exemplo, aqui no podcast, nós sempre estamos trazendo pessoas que vão, de alguma forma, lhe entregar valor. Hoje, o Paulo entregou aqui algo valioso sobre a hipnose. Eu tenho certeza que muitas pessoas conseguiram sanar algumas dúvidas que tinham. Dúvidas que, inclusive, para nós, às vezes, é trivial, banal, mas para essas pessoas são muito importantes, né? Então, tenho certeza que ajudou vocês de alguma forma. Quero pedir a você também que você compartilhe esse episódio com um amigo, com uma amiga, com um colega de trabalho, com um familiar, com um ente querido. Eu sei que tem muitas pessoas que, às vezes, têm vontade de fazer hipnose e não faz porque tem algumas dúvidas. Então, depois desse podcast, essas dúvidas foram sanadas. Outra questão importante, deixa aqui o seu comentário. Deixa também uma dúvida, uma pergunta que você quer fazer, porque um dia você pode aparecer aqui na nossa telinha como a Chayane. E a outra é quem? Esqueci o nome. Eu lembrei da última, da Chayane. Ariane. Como a Chayane e a Ariane apareceram aqui também. Outra coisa é sobre a questão de onde encontrar o Paulo. Fala aí, Paulo, onde as pessoas podem lhe encontrar. De onde você é, que é daqui do Recife, né? Sou daqui do Recife, tá? É meu consultório aqui em Boa Viagem. No Empresarial Icom, quarto. Convido você a ir na minha rede social. Lá tem o meu Instagram, tem o meu WhatsApp. Você clica lá, vai diretamente ter uma conversa comigo. Caso você queira o telefone, eu posso passar agora. 081, DDD aqui de Recife, 99705-9373. Tá? Você pode mandar sua mensagem. Se você também tiver alguma dúvida, você pode botar o arroba do Stênio, botar o meu arroba, que eu tenho certeza que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a esclarecer. Lembrando que nós estamos aqui não só com o propósito de explicar o que é hipnoterapia, mas te ajudar a encontrar outras possibilidades de ferramentas que talvez você que está aí nos assistindo possa entender que você precisa. Então, se você está sentindo que suas emoções elas precisam de um reencontro, que você não está conseguindo encontrar esse equilíbrio entre sua vida pessoal, profissional, amorosa, sexual, também tem isso, viu, Stênio? A hipnoterapia Sim, ajuda. a gente vai falar sobre isso. A gente esqueceu disso. Na verdade, eu não esqueci, né? Porque é muita Melhor coisa. do que tá dar lá fila, viu? Então, eu te convido a conhecer um pouco mais da hipnoterapia. Procure um terapeuta que seja sério, competente, que tenha resultados, que mostre causas, que mostre o efeito do trabalho dele, tá? Tenham cuidado também para que vocês não caiam em pessoas apenas que estão buscando agarimpar pessoas e não estão preocupados com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida. Então, pensa nisso e se você precisar de algo, pode contar com a gente. Tá aí, o pessoal de Recife tem o privilégio de ter aí o Paulo, né, um sujeito de índole, de idoneidade, capacidade. Você pode procurar ele. Tem um atendimento online também, Paulo? Sim. Atendimento online também. Então, o pessoal que nos acompanha aí de outro estado ou de outros estados, pessoal que nos acompanha também de fora do Brasil, depois da pandemia, a gente conseguiu encontrar essa ferramenta, né, que é o atendimento online. Então você tem a oportunidade também de ser atendido. Um grande abraço para vocês, pessoal. Um grande beijo no coração de vocês. Felicidade, sucesso para você, para sua família e muita saúde física e mental para todos.